Olá, papai, mamãe. Faz tanto tempo que eu não gravo um vídeo para esse canal. Bem, eu criei um outro canal de inglês, então isso tem tomado um pouco do meu tempo, mas eu tenho paixão por este canal, tenho paixão por educação. Eu trabalho na área da educação há mais de 30 anos e para mim é um prazer falar sobre educação e contribuir um pouco, né? Não sei tudo, mas eu gosto muito sobre esse assunto, então eu pesquiso muito, leio muito, faço cursos e às vezes é bom passar um pouquinho, né, das coisas para vocês. E eu já estava com saudade de fazer vídeo para esse canal. E hoje eu estou aqui para falar sobre correção. E esses dias eu tenho visto assim os pais meio impacientes com os filhos, porque nós estamos, bom, eu estou gravando esse vídeo em 2020, em julho de 2020, nós estamos há uns 100 dias pelo menos em quarentena por causa do Covid-19. Então, se você estiver assistindo esse vídeo mais para frente, ou por exemplo em outro período, talvez você não saiba o que está acontecendo, né? Então, em 2020, este ano, passamos por um período muito difícil, onde tivemos que fazer um isolamento social forçado por causa do vírus Covid-19. E as aulas foram suspensas, não só as aulas, né, mas muitas atividades foram suspensas, inclusive aulas por um longo período, e os pais tiveram que, da noite para o dia, se tornarem professores de seus filhos, fazendo o homeschooling, que a gente chama, né, que é a escola em casa, trabalhando em casa, home office, e nós professores tivemos que nos reinventar e aprender a gravar aulas, dar aulas ao vivo ou gravadas, né, da noite para o dia. Eu não sofri muito esse impacto de aulas porque eu já gravava aulas, eu sou professora presencial, mas eu também sou professora de EAD online, então eu não sofri esse impacto. Mas eu treinei muitos professores para que pudessem fazer este trabalho online, né, em home office. E foi um período muito difícil. E neste período eu vi muitos pais perderem a paciência com os filhos. E eu até já participei de algumas aulas ao vivo em que a criança, por exemplo, estava me chamando e a mãe, muito brava, falava assim: o que é? O que é isso? Para de me chamar! E a criança nem estava chamando a mãe. E a criança, infelizmente nós presenciamos tudo isso porque estava gravando a aula, né? Era ao vivo, não tinha como não presenciar, e a criança falou assim: mãe, eu não estou te chamando, estou chamando a professora. E eu fiquei muito triste com aquela cena, porque assim, os pais estavam tão estressados e às vezes, mesmo sem esse período, às vezes os pais ficam tão estressados que você não para ouvir seu filho. Já aconteceu comigo também. A minha hoje tem 20 anos, eu tenho uma filha de 20 anos, mas muitas vezes eu não ouvi ela, porque a gente chega estressado, porque a gente está com muita coisa na cabeça, e você está preocupado com as suas contas, e você está preocupado com uma briga que você teve com seu cônjuge, ou algum problema no trabalho, ou alguma questão de doença até sua mesmo, ou da família, e a gente às vezes acaba descontando em outras pessoas. Então a gente tem que prestar muita atenção. Eu vou falar sobre correção porque claro que nós temos que corrigir nossos filhos, a gente não deve passar a mão na cabeça e deixar eles fazerem tudo que quiserem, mas nós precisamos saber corrigi-los. E nós somos o exemplo. Então não adianta você, por exemplo, vou dar um exemplo. Minha filha fica no celular bastante tempo. E às vezes eu me pego no celular muito tempo, ainda mais trabalhando online, é muito difícil. Então eu posto um vídeo, por exemplo, um vídeo do meu canal de inglês, eu posto no Instagram, eu posto no LinkedIn, eu posto no YouTube e assim vai. E uma coisa vai chamando a outra. Então, como que eu vou chamar a atenção da minha filha, que eu acho que passa muito tempo na internet, assistindo seriado, essas coisas, sendo que eu também passo? Então, o que eu fiz em primeiro lugar?
Eu deixei meu celular de lado, meu celular avisa agora quanto tempo eu fico na internet e às vezes eu fico abismada o tempo que eu passo na internet. Então eu tento diminuir para eu poder falar para ela diminuir também. Porque senão, como que eu vou cobrar uma coisa que eu não faço? Eu sou o exemplo, nós somos o exemplo. Então tem muitas mães que falam assim, nossa, meu filho não sai do celular, mas às vezes você também não sai. Já presenciei casos em que, por exemplo, a mãe foi deixar o filho na escola e pediu para usar a internet. E eu achando que era alguma coisa sobre trabalho, passei a senha da internet e tal. E a mãe falou para mim, falou assim, nossa, ela faz a aula, eu vou sentar aqui e vou jogar Candy Crush. Para mim aquilo foi um choque, porque eu falei assim, meu Deus, né? Ela falou assim, eu sou viciada nisso. Eu falei, Jesus, como que vicia mesmo, né? Então assim, olha só que ponto que alguém chega. Aí você fala assim, não, mas eu não uso muito. Todos nós usamos muito o celular hoje, é muito fácil. Usamos muito, não só rede social, né? A gente às vezes trabalha com isso, e então você de uma coisa vai puxando a outra e quando você vê já foi. Então, nós somos o exemplo, nós temos que ser o exemplo. Se você para, por exemplo, num lugar proibido, como é que você quer chamar a atenção do seu filho quando ele faz algo que não deve? Não tem como. Aí você fala assim, nossa, mas é tão pequeno isso, mas são dos pequenos exemplos que você educa. E educar dá muito trabalho, gente. Já dizia Isami Tiba. Quem não leu o livro dele, Quem Ama Educa, leiam, que é muito bom. Então, educar dá trabalho porque você tem que, além de mostrar e ensinar, você não vai ensinar só uma vez. Você vai ensinar várias vezes. Vou dar um exemplo aqui. Quando você aprendeu a andar de bicicleta, ou quando você ensinou seu filho a andar de bicicleta, você ensinou como assim, um dia só? Foi um dia e já aprendeu de primeira e você também aprendeu de primeira? Foi assim? Não. Então, o que acontece? Você vai ensinar um dia, a criança vai cair ou você caiu. Você vai ensinar outro, vai cair de novo. Aí no outro você põe rodinha. Aí no outro você levanta um pouco a rodinha. Aí no outro você tira uma rodinha. E assim vai até a criança ter autonomia para andar de bicicleta. E esse é o processo. Esse é o processo do ensino. É igual eu ensino inglês. É igual eu ensinar inglês. Então eu vou ensinar hoje e a criança já aprendeu? Eu tenho que retomar o conteúdo 1, 2, 3, 50 vezes, porque senão a criança não vai assimilar. E tudo na nossa vida é assim, tudo que a gente vai aprender não é da noite para o dia. Então, assim, não dá para você achar que o seu filho vai aprender você falando uma vez. Não, você vai ter que ter paciência, você vai ter que falar uma, você vai ter que falar 2 vezes, você vai ter que colocar consequência para os erros dele, você vai ter que fazer com que ele entenda que aquilo não é legal e isso às vezes vai demorar. Para uns é mais rápido, para outros não. Mas nós precisamos ter paciência para educar. A gente não pode deixar a educação dos nossos filhos nas mãos de outras pessoas. Então, assim, você não pode delegar isso nem para a escola, nem para avós, nem para tios e tias. É sua obrigação. É nossa obrigação como pais educar. E, como eu disse, educar dá trabalho. E esses dias eu estava fazendo um devocional, e eu tenho uma Bíblia onde ela tem um estudo sobre uma palavra, ela tem um estudo às vezes, né? Então, eu vou até mostrar para vocês qual é, porque eu vou ler o estudo, eu não vou ler a palavra da Bíblia, mas eu vou ler o estudo. Essa Bíblia aqui, Mulher de Fé, e ela é uma Bíblia até mais moderna, porque eu acho mais fácil de interpretar. E no estudo dela, que é em Provérbios 29, mas eu vou falar sobre o estudo, não vou falar sobre Provérbios 29. Está escrito assim, vou ler para vocês. Todo pai e toda mãe sabem que encontrar o equilíbrio adequado entre a disciplina e a permissividade é um desafio constante na orientação dos filhos nos caminhos da sabedoria e da retidão. Geralmente os pais ficam muito perdidos mesmo, se ou são rígidos demais ou são permissivos demais. As duas coisas não funcionam bem. Precisa haver um equilíbrio. E a permissividade acaba atrapalhando a educação do seu filho, porque tudo ele vai poder, ele não vai saber o limite.
Então, hoje você fala assim, ah, mas eu não tive isso, eu vou deixar. Ah, mas eu fui criado numa criação tão rígida, eu vou deixar. Ah, mas acontece que eu nunca tive nada e ele agora, eu posso proporcionar para o meu filho muitas coisas, então eu vou deixar. E nesse eu vou deixar, o que vai acontecer? Simplesmente não vai fazer bem para o seu filho não vai entender o que é um limite, e lá na adolescência, quando você perceber que ele está sem limites, você vai falar assim, mas onde foi que eu errei? Ou como é que eu vou consertar isso agora? Então nós temos que lembrar que a gente conserta isso de pequeno, quando eles são pequenos. E também tem uma outra parte aqui que fala assim, é fácil se exceder no estabelecimento de regras ou nas punições por maus atos. Usar a vara da correção não significa agredir física ou emocionalmente a criança, levando assim à submissão. Então, assim, é muito mais fácil, às vezes, mesmo quando alguma criança faz uma malcriação, uma coisa que não deve, uma coisa que você não gosta, você bater ou xingar. Só que isso não funciona para a educação. Pode funcionar como na hora, como uma medida punitiva na hora, mas logo depois ou um tempo depois a criança volta a fazer aquilo que ela estava fazendo. Porque, para falar a verdade, a criança precisa aprender. Aprender que aquilo que ela fez não é legal. Aprender que o que ela faz de errado tem uma consequência. E não simplesmente apanhar ou então ser xingada por uma coisa que ela fez. Isso não vai trazer significado nenhum para ela. Ela vai, pelo contrário, ela vai ficar revoltada do jeito que ela está sendo tratada e pode até piorar. Então nós temos que tomar muito cuidado. Não estou falando que é fácil, porque nós perdemos a paciência. Geralmente a gente fala às vezes uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e tem hora que você fala, meu Deus, né? Mas nós precisamos nos acalmar, nós precisamos sair daquele ambiente de raiva, de impaciência e tentar contornar a situação, fazendo a criança enxergar que o que ela fez não é legal. O que ela fez e não é ela que não é legal, isso também é importante. Então você pode falar da atitude da criança, mas não a criança. Então não dá criança, por exemplo, você vai falar assim, seu burro, sua burra, você não sabe fazer nada. Não é assim, porque com isso você está diminuindo a autoestima dessa criança. Então você precisa falar sobre a atitude. Não gostei do que você fez, não é legal por causa disso, disso, disso. Mas você vai condenar a atitude e não a criança. Entendem a diferença? E aqui também está escrito assim, todavia, pais ocupados, sobrecarregados ou desanimados podem sentir a tentação de trilhar um caminho mais fácil, sendo negligentes na orientação ou falhando na firmeza em executar as consequências previstas. É isso que acontece mesmo, gente. Quando nós estamos muito estressados, atarefados, ou quando nós estamos sobrecarregados, ocupados, desanimados, é mais fácil você ceder. E é aí que entra o perigo. Porque se você escolher por esse caminho, por ceder ao invés de educar, aí você pode colher as consequências disso no futuro. E às vezes você nem vai lembrar. Então, aqui também, sendo quando você é negligente ou falhando na firmeza, uma resolução sua tem que ser cumprida. O seu não tem que ser não. Se você fala que aquela atitude vai levar a tal consequência, tem que ser cumprido isso. A gente não pode deixar passar. É como se você infringisse uma lei, mas não acontece nada com você por infringir essa lei. Então, você vai infringir essa lei sempre. Então, é assim, nós precisamos lembrar que os atos têm consequências. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos e cumprir, sermos firmes. Porque não adianta você ficar com dó depois. Porque não estou falando que é fácil. Então, assim, a minha filha hoje tem 20 anos. Mas o caminho até aqui não foi fácil. Só que eu sempre fui firme. O não era não e pronto, e acabou. Então, o erro dela tinha consequência.
e a consequência era cumprida, ou a punição, digamos, era cumprida. Ela sofria as consequências daquilo que ela fez. Então não tem como eu falar uma hora fazer uma regra, outra hora fazer uma regra, ou falar que se você fizer isso vai acontecer aquilo, e a hora que acontece, a hora que a criança faz, não acontece nada. Então você não está educando, você está deseducando. Como eu disse, não é fácil, nós precisamos tentar, porque às vezes você vai fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes e vai precisar fazer mais. Às vezes não vai funcionando da primeira vez, não. Mas tem que ter paciência, porque você é o responsável pela educação do seu filho, né? E aqui também fala, deixar uma criança à própria mercê é considerado antítese do amor. Olha que forte isso. Quando você deixa a criança fazer o que ela quer, significa que você não a ama. É essa a leitura que ela faz, que você não ama, porque a gente só se importa com quem a gente ama. Basta ver por nós. Se você não gosta de uma pessoa, você não se importa. A gente se importa quando a gente ama. E a criança percebe isso. Então, se você deixar a criança fazer tudo, significa que você não se importa. Consequentemente, ela vai sentir uma falta de amor. Isso, ela vai sentir a falta do amor. E a falta do amor pode ser que seja manifestada lá na frente. Pode não ser agora, mas ela vai sempre sentir isso. Então, assim, os danos são irreparáveis às vezes, ou então reparáveis através de muita terapia, e até descobrir isso é um caminho longo. Então, nós precisamos lembrar que o limite é amor. É amor. A criança não pode fazer o que bem entender, mesmo porque ela não tem nem discernimento e nem maturidade para saber o que é bom para ela. É você quem tem esse discernimento. E aí fala assim, tais filhos costumam sair dos trilhos quando é deixado à mercê. No futuro sai mesmo, ou às vezes mesmo em curto prazo. E levar desgraça aos pais que evitaram a responsabilidade de educar. Realmente. Conquanto não existam garantias de que a disciplina eficaz produzirá filhos modelos, realmente, porque não tem receita, né? Você pode fazer tudo certo e ainda assim errar em alguns aspectos, mas eu te garanto que o erro vai ser mínimo, ou vai ser um erro não tão grave, digamos, né? A falta da disciplina, traz resultados negativos e previsíveis tanto para os pais quanto para os filhos. Realmente. Quantos filhos aí você não vê que às vezes estão se sentindo desprezados, ou com falta de amor, ou falta de amor próprio, ou então não respeitam regras, não respeitam os pais, não respeitam o outro, não querem fazer nada, eles não se dedicam aos estudos, depois não se dedicam aos trabalhos. Então, assim, isso tudo é consequência, querendo ou não, da educação que receberam, ou da não educação que receberam. E às vezes triste, né, a gente admitir isso, falar assim, nossa, mas como assim? Eu errei, então, nós somos falhos, nós erramos, mas nós temos que tentar acertar. Com certeza, nós pais somos melhores pais do que os nossos pais foram pra gente. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem precisa. Vocês vão ver que o vídeo nem vai ter edição quase, porque eu quero fazer um negócio mais simples possível, mais fácil possível, para que eu consiga continuar fazendo os vídeos desse canal. Se você quiser que eu fale sobre algum tema, então escreve, deixa aí nos comentários e clica aí no sininho para você receber outros vídeos e deixa o seu like, né? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. É isso aí então. Até mais.